E aí, galera, vamos lá. Hoje a gente está gravando aqui mais um episódio do nosso AsaCast, trazendo dois professores, né? O Heitor e o Gabriel, que já vão se apresentar. O Heitor da redação, da língua portuguesa, da literatura. O Gabriel, professor de história, com tantas outras habilidades aí, né? O Heitor já foi um aluno, e isso é ruim, porque a gente vai vendo quanto a gente está velho. E eu tô ficando mais desesperado ainda, porque tem filho de aluno vindo estudar aqui. Olha só. Aí já bate um desespero, né? Mas é um prazer estar recebendo vocês aqui, bem-vindos, para a gente bater esse papo descontraído aqui sobre o que acontece na nossa escola, sobre o que vai acontecer, o que já aconteceu, expectativas, né? E projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, se apresenta aí, fala seu nome, Gabriel de quê, professor de quê, Heitor de quê? Vamos lá, Gabriel, primeiro. Perfeito. Gente, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, bom dia, não sei que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast, né? Mas meu nome é Gabriel, como tu apresentou, sou professor de História aqui no ASA. Gabriel Ferreira Azevedo. Porque tem um monte de Gabriel. É verdade. Tá na moda. E aqui tem Gabriel Azevedo também, então tem dois Gabriéis Azevedos. Então ajuda aí, Gabriel. Gabriel Ferreira Azevedo. Beleza. De História, porque outro é de Física, né? Isso aí. Então, os extremos, ciências exatas, ciências humanas. Tem Gabriel para todos os gostos. Mas é isso, sou professor de História, formado aqui pela UF de Campos, atuo na educação desde 2019, tenho a minha especialidade na parte da literatura, envolvida questões de ficção científica na minha pesquisa, mas também atuo com educação patrimonial. Então, sempre tento trazer um pouquinho a questão de história, com essas perspectivas de cultura pop. Então, tamo aí e é um prazer estar aqui com você, Dudu. E aí, Heitor? Meu nome é Heitor Figueira, né, cara? Venho... Ferreira, Figueira, tá? Tá tudo, né, na mesma parada. No lugar, bom dia, né, gente? Boa tarde, boa noite também. Ou boa madrugada. Ou boa madrugada, né? Sou Heitor Figueira, tô chegando aqui no ASA para poder somar no time, com a redação, todo o time de linguagens também. Sou formado em letras pela UF de Niterói. Você já tá com a gente aqui como professor do PISM, né? Isso que eu ia falar Agora também. você entra para o ensino médio. Para o ensino médio, oficialmente, né? E tá colaborando aí com redação, literatura dentro do colégio, trazendo a minha expertise aí de produção, revisão de textos, desde 2019, quando eu comecei a atuar na sala de aula, ainda com algumas aulas particulares. Depois eu fui, à medida que o curso foi avançando, né, a gente vai começando a experimentar a rotina de professor e vai se dedicando cada vez mais. Esse cara me enche o saco no Instagram, desde não sei quando. Preciso de uma oportunidade. Dá oportunidade. Ele tá me entregando. Revelações, né? Revelações. Mostra o print, joga o print na tela. Ele está me entregando, cara. Mas assim, é incisivo, né? Mas assim... Quem acredita sempre alcança, não? Aí, ó, Quem tem boca vai a Roma. Então... E aí, Heitor, na verdade, assim, a gente tem um motivo, né? Que é um pré-vestibular. Vocês dois tiveram a oportunidade de trabalhar lá. A gente brinca aqui com o motivo. Estamos lá, né? O motivo é como se fosse a malhação do Asa, sabe? O Globo botava o cara pra fazer a malhação, se era um bom ator, e ia pra novela. Isso aí. A molecada hoje sabe nem o que é isso. Vocês sabem, né? Peguei a malhação. Da malhação geração boa, né? Da malhação boa, que teve a malhação Exatamente. Até 2005, né? Mais ou menos. E aí a gente tem lá a gente começa a selecionar o time. A gente consegue perceber as habilidades daquele professor, que realmente... Não é nem assim se é bom ou se é ruim, mas se tem mais perfil pro médio, se tem mais perfil fundamental, se é um cara que tem... Qual o perfil que ele vai tendo? E ajuda muito a gente a errar menos. Porque para trazer um bom professor, a gente tem a oportunidade de conhecer vocês um pouco melhor antes, de saber em que lugar vocês podem atuar melhor aqui dentro da escola. Isso aí. Perfeito. Isso é bacana, cara. Costuma falar que nosso primeiro lugar no Enem, em 2023, não foi por acaso. A gente tem a mesma equipe trabalhando com a gente desde 2018 no Motivo. Olha só. Então não foi uma equipe que foi montada ano passado e testou. Não, a gente já vem com resultado de aprovação num pré-vestibular há bastante tempo e que foi traduzido em resultado dentro de um colégio com excelência que a gente tem fazendo aqui. Bacana, isso é E- Primeiro ano de muitos, né? ano de muitos. Tem muita coisa boa pra vir por aí, né? Eu, sinceramente, foi curioso, porque a gente se encontrou essa semana. Você tá fazendo o que amanhã? Foi assim. Foi tipo Adoro a isso. espontaneidade, né? Vamos gravar um podcast. Então não foi nada assim intencional, porque ele é amigo dele, que eles. Não, tava ali na hora, vocês vão fazer o que amanhã? E o mais legal de tudo é que assim, vocês têm uma coisa assim, muito semelhante. Os fatos de terem iniciado lá no Motiva, vocês devem ter começado em 2019. Por aí, né? Os dois. E Mas a gente se conheceu esse ano. A gente se conheceu esse ano com No PISM, né? com o PISM, né? Aí
dividir o mesmo dia. Acabou que a gente acabou desenvolvendo uma amizade, ali, uma parceria dentro da sala de aula. Não, mas que Fizemos literatura e alguma história coisa. tem essas intercalações. Até ó. mesmo por causa disso, a gente começou a pensar em algo de uma forma que a gente pudesse chamar cada vez mais a atenção da galerinha do PISM, para que eles não pudessem desanimar, entender que é um projeto bacana que o colégio está oferecendo, que o colégio tem esse diferencial de focar no vestibular e trazer esse pensamento já pensando no futuro do Vamos aluno. aproveitar Né? assim, fala pra galera, a gente pode falar junto, né? Nós três, o que é o PISM? Porque tá PISM, vendo a gente aqui. né? PISM é um processo seletivo seriado, né? Que a gente chama, o nome agora me... Eu também não lembro, não. É o processo, nome agora, eu também não lembro, o nome agora sigla. na sigla não estou lembrado, mas que nesse caso ele abre caminhos, né, a partir do primeiro, segundo, terceiro ano, dentro das provas que são realizadas, para o aluno, depois que ele se forma, estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então, uma grande oportunidade. Até uma coisa que eu falei para Dudu na época, que ele me chamou, eu falei, poxa, eu queria ter tido uma mente um pouco mais aberta na minha época, né, devido à realidade que eu vivia, numa cidade mais simples, numa escola mais simples, de ter pensado em explorar isso, né, explorar e fazer o PISM, né, e fazer o IF de uma forma mais séria, ter tido um pouco mais de seriedade. Hoje, como professor, eu enxergo muito essa seriedade. Então, é isso que eu tento transmitir para os meus alunos. Tentar transmitir É o nosso papel, né? Então, eu enxergo muito isso. Eu quero isso para minha filha, quero isso para os meus alunos, para os meus futuros alunos, para os filhos de alunos que vão vir futuramente. Eu converso muito isso com eles. Então, é uma coisa que eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu quero trazer aquilo que as pessoas não me mostraram, ou eu, por falta de interesse, não busquei. Que é justamente focar na galerinha do ensino médio, que eu via uma galerinha às vezes muito perdida. Você quer fazer o que da sua vida? Ah, não sei ainda. Quero comprar um negocinho ali pra mim, fazer isso, andar de moto, não sei o que. Cara, tudo bem, legal, mas isso é futuro mesmo? O que você vai querer fazer? Os colegas meus, passei pra faculdade, mas vou lá só porque minha mãe e meu pai querem que eu faça. Então, legal você falar isso. A gente... Inclusive, Heitor, você é de Campos? Não, sou Não. de Pádua. De Pádua, né? Santo Antônio de Pádua. Porque eu não sou de Campos, sou de Bom Jesus, né? E a coisa que eu senti muito quando eu cheguei na cidade, que a galera aqui na cidade fica muito preso na própria cidade. Sim. Quando a gente do interior, Verdade. não, vamos pra fora. Indicação. Vamos fazer vestibular. Eu conheci tanto Bom Jesus quanto Pádua, por uma experiência, eu coordenava um curso, eu rodava essas cidades, e aí ia frequentemente em várias cidades, inclusive Bom Jesus e Pádua. E a percepção que eu tenho é justamente essa. São cidades menores e que você não tem muita opção na idade, né, que vocês estavam no ensino médio, de nada na cidade. Vocês têm a opção de sair da cidade. Exatamente. Então, volta para Natal, volta para ver a família, mas você não tem, no seu comércio, um concurso ali, Sim. não tem. A sua perspectiva é sempre sair e E sabe o alcançar que novos acontece? horizontes. Sabe o né? que acontece? Eu já percebi que nessas cidades acaba que tem muito aluno que estuda muito. Não que Campos não tenha, tem até mais em quantidade. Mas eu falo assim, talvez na média, eu não tenho essa estatística, mas eu percebi o pessoal vendo que a educação para eles era uma única ou um bom caminho para que você conseguisse alcançar algo melhor, infelizmente ou felizmente, distante de onde você nasceu, porque ali você não teria muita oportunidade. Eu nem sabia que você era de Bom Jesus. Bom Jesus do Norte. E Então você descreveu a Espírito Santo. expectativa de todo mundo da minha geração, né? Que é a educação, esse caminho de ascensão social e de sair da cidade, alcançar coisa novos aí. horizontes. Sair daquele lugar onde nossos pais cresceram, ou daquele mesmo estilo de vida, e buscar novas oportunidades. Uma pergunta assim, já chegou Coca-Cola em Pádua? Inclusive, acho que vai ter até a caravana do Papai Noel, né? Acho que vai ter uma parada agora dessa aí. para o interior, Recentemente chegou cinema. iFood, cinema. Onde dá o cinema chegou Mas tô tem edição brincando, passada. Pádua é iFood. uma cidade que há muito tempo tem Bob's. Tem Bob's. Cheio. Bom Jesus tem de sorvete apenas, tá? Sorvete também. Sorvete, Lá né? sorvete também. O hambúrguer não vende, não. Não vende, não. Ah, tem um sorvete do É Bob's. separado. É separado. Não vende. Que não hambúrguer vende. só depois de A tantos gente tá números de brincando, O habitantes. número de habitantes A gente mais tá alto. brincando, mas assim, né? Não, sim. É legal. São cidades que Não, têm um sim. potencial muito grande de crescimento. Sabe o que eu falo, cara? Assim, não dá pra gente comparar Bom Jesus com Campos nem Pádua. Uhum. Em que sentido? Se eu pegar, às vezes, um bairro de Campos, é maior do que Bom Jesus. Uhum. Agora, assim como não dá pra comparar Campos com o Rio. Cara, a Rocinha, que é uma favela, né? Uma comunidade, Sim. tem 1 milhão de habitantes. Campos tem metade da população da Rocinha. Olha só. Então eu não posso comparar Campos com o Rio. Talvez comparar Campos com a Ilha do Governador. Ok, tô comparando um bairro do Rio com Campos e aí você... Agora, cidade com cidade, assim como, né, as cidades pequenas que a gente tem aqui no entorno, não consegue se comparar. Então, assim, não é que é melhor ou pior. Como diria a música lá, apenas diferente. É diferente. É isso daí.
Não, exatamente. E assim, é muito legal o que o Heitor falou, né? Porque quando eu vim pra cá e comecei a dar aula, eu vi que meus alunos queriam ficar por aqui. Falei, gente, vocês têm tanta estrutura, vocês têm conhecimento, assim, em outras escolas, né? Vai pra fora, faz PISM, vai fazer PISM. vestibular de Unicamp, USP. E aqui no ASA tem esse PISM, a galerinha do Tem o PISM já PISM. desde o primeiro ano treinando pra isso. Inclusive, gente, nono ano, né? Esse Gente ano a gente do teve nono nono ano. né, cara? Já com essa visão de, não, vou tentar um vestibular Quero pra sair, fora. quero crescer, Exato, quero, Universidade Federal. quero mostrar o diferencial que eu tenho. É bacana a gente ver uma instituição que explora muito isso dentro dos alunos, que Exatamente. extrai isso Sinceramente deles. surpreso de ver a quantidade de aluno que foi fazer a prova do PAS em Viçosa no domingo passado. Uma van cheia, cara. Olha aí. Uma van E assim, cheia, a galera. É a primeira vez que acontece PAS, depois de muitos anos que não acontecia. E os alunos se engajaram e entenderam que isso era importante. Teve uma fala muito legal de um aluno que eu encontrei na farmácia. Ele falou assim, cara, eu devia ter estudado mais, né? Mas para ano que vem, no segundo ano, já vou começar o ano entendendo. Às vezes é isso, fazendo nono, pode ser legal, porque se ele tivesse tido essa percepção no nono, talvez foi o primeiro ano que Era, é o que vale. eu lembro. E é por isso que a gente chega pro pessoal do nono ano e fala, cara, faz o PISM, faz, não vai valer nada. Mas faz porque vai, no mínimo, te dar uma maturidade para entender que no outro ano você já tem que entrar com outro ritmo, com outro grau de maturidade para encarar o ensino médio. Isso é muito bom. Já vale a pena, né? Isso. Era uma coisa que eu lembro que você falava muito em sala de aula com a gente, que eu lembro que fosse um cursinho, tinha a galerinha do nono ano, eu, muitos colegas, tinha a galerinha de oitavo na época do IF. E o IF de Pada tinha acabado de abrir. Tinha tido a primeira turma naquele ano. Então eu lembro que a gente, acho que nós fomos juntos com aquele curso, eu não tô lembrado, conhecer a estrutura, alguma parada dessa, eu não tô lembrado, conhecer alguns alunos. Agora eu não sei se foi com o meu colégio que eu estudava ou foi com o curso. Enfim, mas que você falava muito isso, o pessoal do oitavo tenta fazer também, porque para vocês terem essa visão de maturidade. Eu lembro que teve muita gente de oitavo ano, quando fez pra valer, passou, cara. Passou assim, lá em cima. E na época eram vagas, mas a concorrência era menor, né? Na cidade lá, mas para uma realidade que estava sendo nova, apresentada para eles ali, aquilo ali foi muito, muito impactante. Uma coisa muito legal que você diferente. está trazendo, que estou viajando aqui, né? Tanto o IF em Pada quanto em Bom Jesus. Acho que abriu na mesma época, né? Tem, em Bom Jesus também. Tem, que era a UF colégio antigamente agrícola, lá, né? né? Já era colégio agrícola. É uma maneira hoje diferente de trazer para os munícipes lá, para os adolescentes, uma oportunidade até de ficar. De ficar e sair mais tarde um pouco, né? Porque aí você se forma naquela profissão e aí você vai ter que trabalhar. Com Vaza. certeza. E vaza. Não, e tendo em perspectiva, justamente, esse é o projeto dos IFES. Dos né? IFES é um projeto muito legal. Exato. E a cidade cresceu em torno disso, né? Hoje tem faculdade em Bom Jesus. Talvez se fosse da minha época, a minha mentalidade seria diferente, né? Porque na talvez época, como o Dudu falou, não tinha nada. E Mas hoje já tem muita vamos coisa. tocar no assunto aqui agora, cara, assim, história. E Bora a lá. disciplina do Gabriel. Sou fã do seu trabalho, né? Obrigado. Porque Ganhou um ano já, hein? provavelmente Presente de Natal, gente. tem uma escola que eu trabalhei que era muito engraçado, cara. Tinha uma fila do Panetone. Se seu nome tava no Panetone, beleza. Se seu nome não tava no Panetone, você sabia que era demissão. Rodou. Passa ali, pega o Panetone. Tô salvo. Para que o panetone que tá lá fora, então esteja. Mas assim, o Gabriel ele tem muitas habilidades, né, dentro da sala de aula de trabalhar jogos de videogame na aula de história, desenvolver o RPG, né? Para quem não sabe, RPG não é fisioterapia também. Tem esse ponto também, né? A galera Vou explicar. confunde. Verdade. O RPG, ele falou de cultura pop, eu conheço bem a cultura pop, mas tô sempre em eventos de cultura pop, né? E não faço cosplay, né? Ainda não tive essa audácia. Daqui a pouco chega lá. Vai Dudu. chegar. Deixa o momento. Tô chegando. Eu tenho uma identificação com o mestre Oda. Então, perfeito. Talvez um dia. O tamanho, o Quem sabe, cabelo. Carnaval do ano que vem, gente. Hobbit, talvez não. Pois é, tô chegando. Vai ter Brincadeira. panetone não. Meu Deus. E aí o Gabriel, ele tem essa habilidade muito legal de trazer para os alunos o interesse, porque eles conhecem os jogos de videogame, gente. E o RPG tem uma ditadura que vocês desenvolveram com a galera aqui. E assim, de você falar um pouco sobre como é que é trazer esses jogos, tabuleiro, e jogos de videogame, para o Eletrônicos, contexto né? de sala, mas também para falar um pouquinho pra gente, depois desse segundo momento, que assim, cara, existe o nerd raiz e existe o pessoal do RPG.
Que é um nível acima do nerd. Eu É o acho que eu tô no núcleo nerd duro do raiz nerd. ali. Eu tô no nerd raiz ali. Porque eu. Eu nunca joguei RPG, cara. Eu te convidei várias vezes Já pra me aparecer na convidou, nunca joguei sexta-feira no RPG, Free. cara. Tem muita O que vontade. significa RPG? RPG é Role Playing Game, ou seja, é um jogo de interpretação a partir de dados. Você vai jogar aquele universo que vai ser criado, apresentado, e você tem que interpretar o seu personagem. Cara, eu já vi várias vezes, eu olho assim, gente, tudo maluco. Um pouquinho, assim, tem que ter uma dose de criatividade, porque você vai viver realmente aquela realidade ali, mas é muito interessante, né? E aí, talvez pensando na questão da educação, o RPG te aproxima de determinados conhecimentos, porque você precisa desenvolver ali uma habilidade social, de comunicação com seus colegas de mesa, que nós chamamos, né? O RPG ocorre numa mesa, então todo mundo se reúne em um lugar para vivenciar aquela história. Então vai ter que ter, por exemplo, dimensão de lógica, estratégica para resolver os puzzles. Vai ter que ter uma dimensão também Tem os dados pra um monte de lado. matemática, para ter que calcular as suas perícias, habilidades, Interdisciplinar, conhecimentos. tá vendo? É bastante interdisciplinar. Olha aquele negócio de dado tem 6 lados. Pode, quantos Temos lados? vários dados. Tem o D4, de 4 lados, 6 lados, 8 lados, 12 lados, 20 lados, e daí é o infinito. É o que é isso, gente? Porque cada dado vai determinar alguma ação naquele mundo que está sendo criado, naquele mundo imaginário. Então, o que determina se você vai conseguir ou não fazer aquela atitude é o dado. Tá, e o pessoal que no Asa gosta de RPG, joga RPG. Olha, tem uma galerinha boa de RPG, tá, Dudu? Eu fiquei surpreso. Como você falou, é o núcleo duro dos nerds. Mas eu lembro que falei até com um aluno, né? Pode falar o nome? Pode, claro. O João, no 9º ano. É maravilhoso. Não, e é um mestre de RPG fantástico. E eu sei que ele reuniu um secto. De repente apareceu uma galera ao redor dele que gosta de RPG. Eu falei, nunca imaginei que teria tantos alunos que gostassem de RPG em um só lugar e uma só turma, porque só o 9º ano começou ali. Depois puxamos alguma galerinha também da primeira série, do ensino A gente médio. já teve legal. alguns encontros esse ano aqui de asas para o aluno conhecer, escolas Sim. abertas. E tem, inclusive, na FITEI, na Feira Interdisciplinar de Tecnologia, Exato. alunos de outras escolas vindo e entrando para jogar. Nunca joguei, tô jogando, nunca joguei. Um dia eu vou entrar, vou tomar coragem, vou. Bora lá, Eu tenho gente. medo. Não, mas eu vou dizer, Eu quero tomar coragem também. o RPG tá ficando pop por causa do Stranger Things. A série Ah, popularizou o RPG. verdade, né, cara? Então a galera tá buscando o que é isso, o que é RPG. É Aí tá verdade. vindo mais gente. Tô deixando de ser nerd, ela né? trouxe ela trouxe personagens de um jogo específico, né? Pra É o série. Dungeons and Dragons, que é o Dungeons and D&D, né? Dragons, E aí a isso galera aí. ficou curiosa e começou a buscar. Demogorgon. Né? Exato, Demogorgon. Órgão, VEC, né? Exatamente. Isso É uma aí. campanha específica ali do RPG. Pô, cara, é uma campanha de 5 temporadas já. Só que você não precisa ficar restrito a ela, né? E aqui Sim. no ASA, por exemplo, a galerinha da FITEI montou o próprio RPG, montou o seu próprio sistema Cara, de os jogo. moleques imprimiram na impressora 3D os personagens, Exato. cara, fizeram tudo, tabuleiro, caramba. As Massa, fichas, bicho. os Sim, personagens. muito legal, cara. E buscaram a interdisciplinaridade, porque o contexto do RPG que eles montaram é a ditadura. Então eles pegaram a ditadura militar brasileira, que é um conteúdo do 9º ano, e falou, como que a gente poderia estudar a ditadura jogando? Tá vendo, pessoal? É você trazer o aluno para estudar de uma maneira diferente. Exatamente. Eles aprendem? Aprendem. Muito mais legal do que passivamente. Porque a gente fala, isso é metodologia ativa. Exatamente. Isso. E surpreso hoje, aqui, num outro episódio mais cedo, eu perguntei para os alunos, o que é metodologia ativa? Pô, o Luciano, cara, ele falou assim, eu nem lembro as palavras, mas foi, é uma avaliação, não. Eu falei, cara, se eu perguntar para professor... Não ia Talvez definir gagueja tão ao bem. explicar, né? Ele foi assim, é um instrumento avaliativo em que o aluno é protagonista. Perfeito. Uau! Legal. É? E aí talvez a ideia de usar videogame, né, Dudu, é trazer essa Isso, aproximação. É né? a segunda pergunta aí. Criar esse link, porque tem duas possibilidades, né? Pelo menos na área da história. A gente tem que entender que a história é pública, né? Então a história ela não está só na sala de aula. Você vivencia a história em todos os lugares. Você está vendo história na novela, você está vendo história nos filmes, nos livros que você lê. O problema é que essa história que é contada publicamente, ela tem diversas vertentes. E às vezes não é aquela vertente E com pode análise ser científica. apenas uma história. Exato. E aí ficcional. Ficcional. O que não é um problema. É até legal. Eu adoro romances históricos que são ficcionais baseados em história real. Mas a parte científica, É de uma licença análise poética, né, que a gente metodológica... pode botar dentro da literatura, dentro né? da literatura, né? Mas aí, a história que exige essa metodologia, aí o ponto interessante é pegar essa história que é pública, que já tem contato. Então, por exemplo, galera do 6º ano, primeira série, que estuda a Grécia Antiga, Egito, tem o Assassin's Creed, que é um jogo eletrônico que perpassa nesse universo. É ficcional, mas o pano de fundo é histórico. Fundo histórico. Então, E- se você e já é tem... verdadeiro. Sim. Se pretende verdadeiro, por mais que a história seja ficcional. E se o aluno já tem esse contato, já está ali, imerso naquele mundo, fazer com um gancho para ele vir para essa história metodológica é muito mais fácil. O cara começa a acontecer de querer estudar
Porque tem uma realidade para ele que nem seja naquele momento o jogo. É Mas lúdico, é lúdico. mas tem ali a base do real. Eu vou te falar uma coisa legal, cara, assim, eu adoro história. Mas, assim, eu não sou tão velho assim, eu sou mais velho que vocês, mas a gente, pô, gosta muito de viajar, né? Não é sempre que dá, faz muito tempo que eu não viajo, né? Depois que eu comecei a empreender, eu não viajei mais, pra ser sincero. Porque Só a gente vai- trabalho. trabalho, investimento, um dia volta. Mas enquanto eu era coordenador, enquanto eu era lá, sobrava dinheiro pra ver, E pra tempo, vir. né? Agora a gente tem que investir, então assim, em um momento isso vai acontecer. Mas eu tive a oportunidade de viajar pra Itália, e pra França, fiquei em Paris, minha lua de mel. Cara, eu fiquei estudando história. Em todo Que lado, nem né? um louco. Não, estudando antes de viajar pra Lua de Mel. Porque eu queria chegar em Paris e saber assim, esse lugar que eu tô foi o que que teve aqui. Tá, o Arco do Triunfo, triunfo de quem? Exato. Triunfo de quem? Teve o que aconteceu ali? O que Napoleão... E o que aí, pô... É uma história viva, ela tá ali. Exato, Itália, doideira, cara. Sim. Você tem noção, tipo, eu tive, né, no Louvre, tá, beleza, em Paris. Mas na Itália, eu fui... Cheguei em Milão. Pô, a Santa Ceia tá lá, é uma parede, não é um quadro, não, é uma parede de uma igreja. Aí eu, pô, fui pra Veneza, fui pra Florença. Florença, cara, pra quem gosta de renascimento, É ali lindo, cara, meu no amigo, centro. o No centro do Michelangelo, Renascimento, o David Michelangelo tá lá, Gigantesco, Michelangelo né? tá lá. Aí você vai vendo aquelas paradas assim, gente. Exatamente. Aí quando eu cheguei em Roma, o Museu do Vaticano, o Coliseu, As próprias igrejas ali. ao históricas. entorno do Coliseu tem as casas dos imperadores, as ruínas, né? Exatamente. Mas aí eu fui estudando o que tinha no Coliseu. Então quando você chega lá, você não olha aquilo ali como um prédio velho que todo mundo tira foto. O que aconteceu aqui? Quais histórias se passaram aqui? Então, por exemplo, em Verona tem uma arena, tipo o Coliseu, mais antiga do que o Coliseu, mais bem preservada, inclusive, só que um pouco menor. Não é tão menor, não. Inclusive, recentemente, talvez uns 10 anos atrás, talvez por aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos, teve um show da Metallica lá. Procura Olha aí, só, procura aí no YouTube. Você viu isso? Não, mas deve ter sido incrível. Pô, né? Deve ser eu incrível, não cara. tava nesse show, né? Assim, mas eu tô falando que eu vi no YouTube mesmo. Cara, os caras tocando numa arena de 2000 anos, porque o Coliseu, se eu não me engano, é cento e poucos depois de Cristo. É por aí. E essa é mais Circos antiga. Máximos. Então deve ser da época de Cristo. Sim. E os caras tendo show do Metallica lá naquela arena, assim, imagina. Ah, Um anacronismo histórico ali bombando, né? Imagina a sensação, cara. Não, sim. Tá maluco. Um gênero extremamente moderno num ambiente totalmente antigo, né? Então, Mas assim, é legal você falar essa parte de você andar por ali e vivenciar a história. E não é só um prédio velho, porque é algo que a gente foca muito com os alunos aqui na cidade de Campos. exato, eu ia Porque chegar aí. a nossa cidade é extremamente histórica. Demais. E aí faz a parte transversal com a educação patrimonial, que é uma outra área que eu atuo, né? Principalmente ali com o Polo Arte da Escola da UENF, ou a Oficina de Patrimônio, que como a nossa cidade é extremamente histórica. Então você anda aqui, perto da escola, Perto da quadrilátero escola, o histórico, tempo todo. caramba, a história do século XIX sendo contada, início do O XX. prédio, cara, aí é um desafio que eu queria que em algum momento alguém pegasse isso comigo. Eu quero saber a história desse prédio aqui da escola. Daqui, se você, né? se você não conhece o Colégio Vaza, dá um Google aí, bota no Google mesmo, para você ver a frente. Cara, é um prédio de 1928. Olha Ou só. seja, agora, daqui a 3 anos, 4, a gente faz Centenário, 100 né? anos. Sim. Vai E ser a gente não muito sabe o que foi aqui no começo, né? E perto da Vila Maria também. O que então, será que Dona começou Finazinha aqui? ali. Próximo da câmera. Então, assim, fazer Sim. uma pesquisa até com os alunos, quem Dá sabe, pra- a gente correr atrás aí. Isso, inclusive é um projeto bem legal, hein, Dudu? Legal. Bem Sim, legal, cara. tem muito. E assim, dá pra gente fazer muita coisa. Você imagina, eu já vi isso em museus, né? Esses nossos alunos são capazes de fazer isso. Cara, botar na frente um tablet, o cara faz um tour pela escola, e aqui foi o quê, aqui. Porque eu sei alguma história recente, década de 50 pra cá. Aqui já foi uma fábrica de tecidos, Olha só. que produzia linha e tecido para concurso do Brasil e exportava de Campos para o Brasil inteiro, né, essa parte de tecido. E um pouco mais recente foi uma outra fábrica de roupa, foi a Malharia Ponala, e já é da minha época, eu lembro de comercial na Globo, assim, na Malharia Ponala. Que época será essa? E aí, é da família que a gente aluga o espaço atualmente, Aham. né? Então ainda é do pessoal dessa malharinha que funcionou aqui. Então aqui, inclusive, era uma parte que passava os tecidos para atingir. E eu quero até chamar o pessoal da família para a gente ter. Posso contar com você, com certeza. Com certeza. Pra gente fazer podcast aqui e começar de trás para frente, sabe? Discutir esse processo de transformação da, Isso, legal pô. isso. Então essa da família que arquitetura da Bacana, escola. o que foi aqui, como é que foi patrimonial, entender, pra gente criando uma história, porque a gente pode até criar nomes aqui. A gente pode falar que lá era a fábrica de tecido, sei lá, o Sim. prédio da... É ruim você armazém. falar, é o armazém. Porque, por exemplo, fábrica, educação,
Parece estranho, né? Mas não no sentido de fabricar aluno, mas no sentido de quem era fábrica disso, ou não sei. E Temos como que- esses mesmo espaços se talvez- transformam historicamente, É, né? e aí- nomearam talvez alguns espaços do colégio que remetam a esse passado para o aluno ele tá agora estudando no espaço X aqui, que remete a esse passado é lá. uma coisa meio Passando, por óbvia. exemplo, uma aula de Revolução Industrial, sabendo que a escola já foi um processo fabril no Pô, passado. interessante É isso daí, fantástico. Descobriu o que era, ó, que tinha linha de produção, de Exato. máquinas que ficavam penduradas. Pô, mas a galera viaja, caraca, onde eu tô sentado. Até mesmo aqui, profitei, já cara. trabalhou um monte de costureira aqui. Trabalho imaginário histórico da. Então, quem sabe a gente Muito pode, legal. como a gente já fez aqui o jogo da escola. No Roblox, No né? Roblox, a gente pode fazer, chamar a dona e falar assim, olha só, fantástico. vamos tentar imaginar a escola na década de 50. Caraca, quem quase... Seria muito máquina- legal. Doido. Pô, é sensacional. Parte Projeto, artística também isso fica bem dá legal. prêmio, Não, cara. perfeito, Du. Inclusive, eu falo aqui, chamar a professora Fabiana também, que é professora da Escola de História, que trabalha em educação patrimonial. Vamos Trabalho no fazer. arquivo histórico, não trabalha? A gente tem Tem, vínculos lá no tem, arquivo, tem, mas né? sabendo trabalhar num polo e assim. Isso dá prêmio, bicho. A gente pode inscrever esse tipo Seria de fantástico. Isso é Doutor, hein? bacana, cara. Porque imagina, a escola traz a sua memória dentro de um jogo E com o protagonismo do aluno. com o protagonismo do aluno. Eles pesquisando. Olha, 2025 tá aí, gente. Tá aí. ó. Projeto interdisciplinar. Então, assim, Legal esse aí, já cara. vou trazer para perguntar um pouquinho de redação, mas legal demais. A gente no bate-papo como esse, a gente tem a oportunidade de pensar ideias, de ter projetos Com e certeza. começar a desenvolver. Então, assim, eu queria muito trazer para a gente, né, um pouco mais sobre a história daqui, né? Tem muita gente que fala que a escola é cheia de porão, né? Ah, que os escravos... Pô, a escola é de 1928, não teve escravo. Né? Foi em 1888. 88. Aqui em É. Campos até um pouquinho pouquinho alguns depois, meses. né? Não, um pouquinho antes, Antes, inclusive. Algumas antes. semanas antes do que oficialmente, né? Nossa, eu tinha ouvido falar que aqui foi o último Tem, lugar. tem essa mitologia em torno da cidade. histórias. Mas pelo contrário, aqui a luta escravocrata foi muito intensa, né? Então os senhores de escravos tiveram que antecipar a abolição para não dar. Campos tem uma história grande com isso daí, né? Sim, em 87 a cidade pegava fogo, as fazendas estavam todas incendiadas por conta da luta abolicionista. Então os senhores de escravidade falaram: olha, já que essa só saiu do controle, antecipemos, né? De 88 para 928, 30 anos se dá passaram muito para tempo. casa, tem a data dela ali. Então, assim, 30 anos depois da Lei Áurea, a gente tem essa casa. Sim. Então, hoje E de uma região nobre da cidade, Uma né? região, Tem ok. a Vila Maria aqui na frente da já ouvi Casinha, falar né? que aqui seria um subconsulado português. Interessante. Não sei. Já ouvi falar, pesquisando, que aqui teria sido a casa do dono do cara que fez o primeiro Trianon. Tudo, não sei. Aí trabalho com os alunos do arquivo público, né? Levar eles lá para Não, dar essa pesquisa. Seria bem legal. E se é de 1928, pegar os jornais de 28, 27 Monitor e campista. tentar ver se encontra alguma coisa Uma sobre... parada dessa aí. Sim. Pô, seria sensacional a gente Incrível, achar hein, cara. Perfeito. essa história, né? Incrível, hein, bicho. Vambora, vamos trabalhar nisso aí. Já adorei a ideia. E depois levar pro videogame, levar pro mundo digital. Perfeito. Seu nome vai ficar no Panetone pelo menos até 2029 aí, tranquilo já. Eu preciso pagar os jogos, Não, porque videogame é caro, gente. E outra, aqui não é Panetone não, aqui é Abadá. Abadá. Ah, é verdade. E agora acabei de lembrar. Acho que não sei se chegou hoje, ia entregar hoje o Abadá. Não sei se eu tô aqui desde gravando. Quando chegou, já entrega o nosso lá. Ou não, né? Que se não tiver o nome na Tem Abadá. festa nossa sábado aí com Tem Abadá. festa nossa sábado, né? Heitor, vamos falar um pouquinho de Fala, redação Dudu. aí. Redação é a disciplina mais querida, temida, Temida. né? A única que pode tirar 1000 ou 0, né? A única que 0 pode... a 1000, né, cara? né? Tipo assim, 0 a 1000. esses carros novos, aí você vai de 0 a 100 em 3 segundos. Você vai de 0 a 1000 em 3 anos de ensino médio, né, galera? Acho Isso que aí, é cara. essa a ideia. E a gente está com uma proposta bem nova, inovadora, como tudo que a gente faz. E assim, a inovação, ela é uma cultura. Todo mundo fala cultura de inovação. E eu acho que é isso. Eu vou ser um pouco, não sei se pedante, não sei, mas tem muita escola copiando o Asa. Me perdoe falar isso aqui, mas vou ajudar o pessoal que está copiando a gente aí, com todo respeito. Eu sou muito humilde, não gosto de fazer isso. Inovação é uma cultura, não é forçação de barra. A gente já assumiu essa coisa de inovação aqui. Então, a gente está no podcast, numa escola, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Já é diferente. Então, assim, e a gente tem inovação na veia, nós todos aqui, a gente coloca isso. Então, é botar um Roblox, é fazer isso, é fazer aquilo. E a gente traz um projeto de redação ano que vem, com correção de plataforma, Isso. com professor. Tudo bem que já deve ter gente que faz isso, não estou dizendo que inovar não significa fazer pela primeira vez. Você faz algo e não precisa de tecnologia. No caso, vai ter uma plataforma de correção, mas a maneira como a gente vai fazer, com a organização que a gente vai fazer, é próprio nosso. Né? Então, a gente traz o projeto de redação
bem estruturado, com bastante organização. A gente vai contar com o Heitor aqui para trazer. Cara, como a gente fez aí o comentário, a redação ela é muito temida, ela vai de 0 a 1000 muito rápido, né? Em 3 anos o aluno ele tem que virar essa chave, ele chega talvez ali do 9º ano do ensino fundamental para a primeira série do ensino médio sem saber o mínimo do que seria o Enem, né? Não sabe, tem aluno que chega falando para mim que nunca vai fazer Enem na vida dele, que ele não quer sair da cidade dele. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver. Aí a gente começa a conversar, desconstruindo, né? E a gente chega com essa ideia da redação, o aluno acha que vai ser uma prova que já não é muito tranquila, é uma prova cansativa. Ainda pega uma redação no primeiro dia, no primeiro domingo do Enem, com um tema que ele nunca talvez tenha visto falar, escutado, né? Mas que isso vai ser trabalhado dentro do Colégio Asa, já está sendo trabalhado desde o ano passado, trabalhou-se bastante esse ano e vai continuar trabalhando ano que vem, sobretudo com essa plataforma de redação, de forma a preparar, intensificar o aluno para que ele se torne cada vez mais próximo dessa nota 1000 possível, né? Eu gosto muito de falar, o 1000 ele é um sonho, mas não é algo utópico, é possível sim alcançar uma nota 1000 na redação do Enem. Independente se o aluno ele vai começar tirando 400, no terceiro ano ele pode chegar até o 1000, né? Mas tudo isso vai depender da sua entrega, cara. A entrega que o aluno vai estar disposto a estar fazendo isso. Eu tenho certeza disso. Acho que é isso que o nosso projeto se propõe. Do projeto. Prática. É isso que a gente quer fazer. Prática. A gente quer botar isso para praticar e ter feedback. Prática e feedback. O que é bacana, Dudu, para a redação é sempre deixar o aluno mais tranquilo possível, de que, por mais que a prova seja difícil, que valha 1000, ele tem essa capacidade. Então, com essa plataforma, né, a ideia é o seguinte, associar nós do time de linguagens, né, e também das outras disciplinas de humanas, principalmente, claro, história, sociologia, filosofia, geografia com suas atualidades, né, porque a redação ela não fica presa somente naquela ideia... Até a biologia, para trabalhar... A biologia também, né? Isso, aquela ideia do texto preso, gramática, estrutura textual, isso aí, de uma certa forma, é até fácil, entre aspas, do aluno pegar. Quando o aluno presta atenção nas aulas teóricas de redação, é mole. O negócio é ele entender que não vem apenas de escrever um bom texto com coesão, com coerência, dentro das competências que a gente fala da redação do Enem, mas entender que ele precisa de trazer um repertório sociocultural, de que ele precisa ter um pensamento crítico, né, de que ele precisa ter esse interesse pelo que é externo, pelo que às vezes não está no mundinho dele, mas que se ele conhecer, isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa ainda maior, ainda mais madura, né, preparando-se para a Universidade Federal. Que legal. Se às vezes o cara joga um jogo, tem uma aula de história, e muitas vezes ele consegue, numa redação, pela experiência que ele tem, de ter assimilado aquele conteúdo de maneira diferente, usar um repertório meio do que ele aprendeu numa aula de história, porque fez mais sentido para ele, porque é isso, pessoal, que a gente faz aqui na escola. Porque dá significado, é aprendizagem significativa, você entende o que você está estudando, não com quantidade para acabar com a saúde mental, Sim, mas com quantidade e qualidade ideal para que o aluno não pire. E com significado também. E com o significado, o aprendizado ele é muito maior. Né? O pessoal sai daqui entendendo, praticando. Foi o que os meninos disseram aqui. A gente fez um jogo de geografia que só conseguia achar a caixa de bombom quem sabia a matéria. Se não soubesse a matéria, e valeu ponto ainda. Sim, fantástico. Então foi um incentivo, valer ponto, incentivo ganhar um chocolate, incentivo maior exercitar a sabedoria dele, o conhecimento de geografia dele. Conseguir estourar a bolha, né? Porque a galerinha da internet, na rede social, fica muito preso dentro daquele mesmo Fica muito preso dentro nicho, daquele nichozinho, daquele aparelhinho chamado celular, né? Vocês usam celular na hora do intervalo? Não. Por quê? Fantástico. Porque eu tenho futebol, vôlei, ping-pong, totó. Tem coisas pra fazer, né? Bom, isso é ótimo. O pessoal joga Uno, xadrez. Inclusive, a galera do RPG também se reúne no intervalo. Tem o pessoal do Gazebo. Dá pra fazer uma campanha em termos de intervalo? Eles dão um jeito. Pior que dão. Pior que dão. Caraca, e até aqui nós temos 2 intervalos, né? Pro médio, sim. Pro médio. Legal. Legal você falar isso, porque o que a gente entendeu? É muito melhor também. Para saúde mental. Sim. O cara tem 2 aulas no intervalo de 20 minutos, 2 aulas no intervalo de 10 minutos, 2 aulas
vai embora, 3 aulas vai embora, tem aula à tarde, tem PISM, mas você vai quebrando ali. A cadência é mais interessante, né? Do nono ao ensino médio tem esse intervalo. Perfeito. O sexto, sétimo, oitavo, eles são mais novos, então o intervalo maior faz mais sentido para eles curtirem, Brincar. Exato. entendeu? Então a gente tem Essa que parte meia hora. social da Extravasar, escola, o ato de extravasar dele seria a própria brincadeira Exatamente, mesmo, jogar já uma o bola. nono ensino médio, que tem aulas mais de conteudistas, ter 2 momentos de sair, pra dar aquela respirada, Não só jogar um ping-pong, mas dar uma respirada, né? Exato. Areja um pouco a mente, preparar pra segunda round, né? Então tem dado muito certo essa quebra aí de 2 intervalos. Não, é muito legal que a gente vem aqui na hora do intervalo e tá lotado o pátio, Lotado, né? cara, tá Galera lotado. no Totó. Uma vez eu cheguei aqui para alguma coisa que eu vim trazer algumas redações corrigidas. Eu vim num horário que eu não tava dando aula, eu falei assim, gente, eu nunca peguei intervalo aqui no colégio, porque se eu perguntei, tinha 2 intervalos, eu sempre peguei depois do intervalo ou à tarde. Aí eu falei assim, gente, tem 2 intervalos, beleza. Aí eu cheguei lotado, eu falei, gente, essa galera tá fazendo o que aqui, gente? É o primeiro, acho que era o primeiro intervalo ainda, eu acho que o primeiro intervalo, eu falei, nossa. A gente tem 3 intervalos pela manhã, Eu porque falei, achei massa. tem o achei intervalo do nono, o médio, aí tem o intervalo sexto, sétimo, oitavo, depois tem o outro intervalo de 10 minutos. Do nono Então, médio. a cantina 3 vezes funciona. Dá mais trabalho Não, pra com gente. certeza. Tudo bem, a gente quer trabalhar, não tem problema. Mas o aluno fica feliz, né, cara? É melhor pra eles. E é parte do conhecimento, né? Porque no intervalo que ele vai ter contato com outro aluno, com a outra turma, vai trocar informação, vai Aí ter uma chega- ideia ali. Chega uma feira como a FITEI, que teve turmas que formando. Eu achei sensacional. Grupo de alunos sexto, oitavo, que nem a banda nossa, tem aluno do sexto, aluno do oitavo, tem aluno do ensino médio. E eles interagem, viajamos juntos pro Gamela, todo mundo. Parece que é uma turma só, né? Cria uma Será, cultura cara, escolar cara? muito legal, né? É, Isso é bacana demais. muito bacana, muito bacana. E aí, sábado agora a gente tem nossa festa de despedida, Né? do ano aí. Com a Mas Abadá, antes a gente tem o Asas Abertas, né? Asas abertas, vai ter uma aula de, né, que vocês História Vai ter e uma aula redação, né? interdisciplinar, Vocês uma são aula de dúvida, interdisciplinar não vai dar de... tempo da gente divulgar esse episódio antes, mas assim. Mas- Mas assim, Fica a memória. a gente faz aqui um videozinho depois para convidar o pessoal. Mas assim, não precisa de um asas abertas. Venham para cá, venham para cá. Exatamente. Né? Pedir a vocês para a gente encerrar, né? Deixa um recado aí, né? Acho que talvez não se comprometendo, a gente sabe que vocês trabalham em outras escolas, não quero que vocês falem mal de ninguém, né? Mas assim, o que vocês acham que o Colégio Asa tem que encanta vocês e que vale a pena estudar aqui? Perfeito, Dudu. Assim, puxa a sardinha pra área que eu tô atuando, né? Mas eu sempre tive a vontade de ter um grupo de RPG na escola, com uma intenção pedagógica. Então, ter uma escola que... Nunca teve? De escola, não. E aí ter um ambiente escolar que Vai permite... chorar. Inclusive porque às vezes o RPG é muito estereotipado, né? Você entrou aqui na escola quando? Esse ano. Quando? Abril. Então, em abril. Não foi no início do ano. Exato. E já tem um clube de RPG. Olha só. Exatamente. Não foi no início, não. Ele entrou no meio. Segundo bimestre já, praticamente. Finalzinho do primeiro bimestre. Teve um professor que mudou de cidade. Exato. E aí o Gabriel entrou. E aí eu percebi que a escola tinha esse ambiente muito propício para projetos, né? Então, na época tava começando o Metodologia podcast, ativa. exato. Tava começando a sala do podcast na época, ia ter a banda, tinha um clube do livro ali nascendo também. Na época, abril, a gente tá em dezembro desse ano. Parece que. 2024 foi muito tempo também, né? Já acabou, praticamente. O prédio Ainda é não. velho. O prédio é velho. Mas eu acho que isso me encantou bastante, sabe? É uma escola muito aberta para projetos. Então, a sala de aula é fundamental, o conhecimento formal é fundamental, mas não se basta apenas nisso. Então, os alunos quererem ficar aqui até 5 horas da tarde, mesmo sem aula, para participar de projetos, cara, qualquer professor olha isso e fica encantado, fica muito feliz. Isso é bacana. Fica apaixonado. Então, eu venho aqui sexta-feira, faço a campanha com a galera do RPG com toda tranquilidade, assim, e é muito legal ver o brilho nos olhos deles. Eles vêm sexta-feira mais ou menos 15 dias, né? Exato. E eles escolheram também. Eles se reúnem por fora também, quando eu participo com eles, né? E é muito legal ver a escola aberta a esses projetos. Ainda mais pensando a questão nerd, né? Às vezes as pessoas têm muito estereótipo, né? Então, ver uma escola que abraça essa questão e observa o potencial pedagógico de você ter tem videogame noção? é muito Porque legal. O ano passado, você sabe quem teve aqui, né? O Guilherme Brix estava aqui no Asa. Exatamente. Eu teve esses dias que eu tava com o pessoal do IF, né, do pré-IF, conversando. Aí eles tirando onda lá de nerd. Eu mandei uma foto minha com o Guilherme Brix. Aí os caras, uau! Quase um deus, né? Meu Deus, o Dudu. quê? O Dudu é nerd. Ele subiu de level, sabe? Mas, exatamente, eu acho que... E é isso, Dudu. Eu acho que ter uma escola que abraça projetos, isso é fantástico. Porque o conhecimento formal é importante, mas o conhecimento faz na prática.
E essa prática de dia a dia, de construção de conhecimento, você trazer significado para esse conhecimento e praticá-lo, isso eu acho que é incomparável. E você, Legal. meu amigo, pra fechar aí com esse E, episódio? cara, uma coisa que eu sempre olhei no ASA foi o sorriso no rosto de todos os professores que estavam aqui, dos alunos. E eu acho que isso é uma coisa que... E deixa eu rapidinho, e Pode, funcionários também, porque Funcionários desde também. da porta Desde até a porta aqui, todo até mundo aqui, sorrindo. todo mundo sorri, todo mundo te recebe muito bem, os alunos são todos muito bem recebidos, com brincadeiras, até aqueles que eu percebo que são mais introspectivos acabam, né, se tornando extrovertidos depois, porque eles vão se tornando felizes aqui dentro. O aluno ele tem muita voz aqui dentro do ASA, então eu acho que ver um colégio que proporciona isso para o aluno, proporciona diversas atividades, né, E ainda é primeiro lugar no Enem. e ainda em primeiro lugar no Enem, que entende que um resultado de Enem vestibular fala muito sobre o papel do colégio, fala muito sobre o nível de educação daquela cidade, daquele colégio. Cara, isso aí foi uma das Cara, coisas eu que vou mais te me chamou a falar, atenção. eu não, Aqui dentro. a gente não busca primeiro lugar do Enem, a gente busca alegria, felicidade e projeto de aluno. Claro que a gente fica Isso é uma feliz. consequência, né, Du? Exatamente. Mas É uma assim, consequência. isso foi uma coisa muito boa para mostrar para todo mundo que é possível ter alunos felizes, ter alunos com menos pressão e ter gente que não precisa esgoelar um moleque de conteúdo e mesmo assim você tira um excelente resultado em aprovações, em Enem. Eu acho que esse também é um outro grande diferencial que a gente traz É ter aqui. cuidado com a saúde mental do aluno. Cuidado com a né? saúde mental. Eles sabem, e é notório, eles sabem que a gente tem essa preocupação. E eles, a Lilian, né, secretária, ela fala tudo. Você nem conhece ela? Não, minha irmã. desde que ela nasceu. Eu sou mais velho. Ela falou comigo que a impressão que eu tenho é que os alunos aqui têm vergonha de fazer coisa errada. Porque eles gostam tanto da gente que eles devem, assim, não sei se mas a impressão que dá, tipo, poxa, eu não vou fazer essa bagunça, fazer essa arte. Não vou porque, avacalhar, pô, né? o cara vai ficar chateado comigo, ela vai ficar decepcionado comigo, não vou fazer isso não. Não sei, a gente tem essa impressão de que eles têm um pertencimento tão grande com a escola que vandalizar, que... Eu já vi, cara, aluno com outro falando assim, ó, não suja a mesa não, sacanagem com o Matoso, trabalha com a limpeza. Pô, ele vai... Então, assim, eles cuidam até do cara que vai limpar a sala. Né? Então, isso é muito É uma bonito. parceria, né, cara, que é Exatamente. construída, né? Mas a cultura escolar de consciência, né? Isso é fantástico. Isso é bacana. Mas Sobretudo isso, pessoal. fundada por diretores que são professores. Sim, né, Conhece a cara? realidade de sala de aula, né? Não, Da visão da preocupação escola. com a Eu ia educação encerrar, é bem- mas vou ter que não encerrar, porque assim, olha só que legal isso, né, cara? Quantas provas por bimestre você corrige? De to... Uma. Você- Os alunos fazem prova direto. Exato. Mas que você corrige uma só. Exatamente. Você tem que fazer planejamento? Não, graças Não, porque tem gente que faz. Exato. Tá lá. Tá no você segue. organograma direitinho. Então, você trabalha menos para poder trabalhar melhor. E aí você é feliz trabalhando aqui. Exatamente. Você vai ter um monte de redação para corrigir? Não, porque a gente vai colocar uma plataforma Vou para corrigir uma fazer. só. Você vai corrigir uma, duas. Agora tá bem para preparar as provas, né? A plataforma vai ter a parte de inteligência artificial. Né? E aí Sim. você vai ter ali. Essa plataforma nova, né? Sim. Porque ano que Tem vem. feedback. O aluno vai ter mais feedback e ele vai ter menos trabalho. Com isso, vocês conseguem fazer melhor o trabalho. Você planeja mais tempo. Planeja Uma mais. metodologia ativa nasce nesse momento que você tem tempo para pensar, né? E aí, Essa é na não parada. tem essa, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma reunião com o pessoal do COC em breve para trazer para a gente uma forma mais fácil ainda de preparar provas adaptadas, usando tecnologia. As Ou IAs, seja, né? as IAs estão aí para ajudar e não para atrapalhar. Então, assim, é isso. É sobre cuidar também do professor, Sim. para que esse professor feliz tenha alunos felizes. Então, assim... E esse ponto também do é muito legal, porque a escola ela abraça vanguardas. Então, se empreendedorismo é uma questão que está sendo discutida e é importante, a escola abraça. As IAs não são inimigas, elas podem ser potencializadoras, né? Sim. Então, eu acho isso muito legal. A escola está atenta à novidade e fazendo esse filtro da novidade em relação à parte pedagógica. Bacana, né? Isso é muito legal. Mas é isso, meninos. Se a gente Sei. ficar conversando aqui, a gente vai até amanhã, né? Obrigado. Tem uma por ter parte 2 vindo. depois, né? Tem, pois é. E aí, agradeço pela presença de vocês, Quem tá? agradece. Vamos lá pegar o panetone. Como eu Que costumo... tem um nome. que tem um nome, né? É isso aí, valeu. Como eu costumo Abraço, falar com os alunos, vida longa e próspera, tá bom? Simbora, galera. Tamo junto.